Oi, turma, vamos para mais uma aula aí de biologia. E dessa vez nós vamos terminar aí o assunto de mamíferos, né? Porque na aula passada, né, que a gente teve a nossa última aula ao vivo, foi falando sobre aves, né, répteis, anfíbios, peixes, né? E para terminar essa parte aí dos cordados, né, que a gente já estava no último, só que os cordados, como é bem diverso, né, bem biodiverso, eu dividi em várias partes, tá? E nós chegamos ao último grupo, né, que é o grupo dos mamíferos. Então vamos começar aí, né? São animais pertencentes à classe mamália, da qual nós humanos fazemos parte também, né? Todos os mamíferos, gente, vão apresentar aí glândulas mamárias, né? Isso daí é como se fosse uma marca registrada dos mamíferos. Então, tem glândulas mamárias. Agora, nem todos os animais possuem mamilos, né? Mas possuem glândulas mamárias. Que é o caso aí da equidna, né? Para quem não conhece, é um mamífero, né? Que põe ovos. É parecido, do mesmo grupo aqui do ornitorrinco. Então, o ornitorrinco, né? A equidna, na verdade, possuem glândulas mamárias, só que elas conseguem secretar leite através do poro de um pelo, né? E aí os filhotes conseguem lamber o leite lambendo os pelos, né? Então todos os mamíferos vão apresentar glândulas mamárias, uma das características mais marcantes dessa classe. O corpo dos mamíferos é coberto total ou parcialmente por pelos. Lembrando que nem todos os mamíferos têm pelos, tem sempre aquela exceção, né, gente? Então, a baleia e o golfinho são mamíferos, mas que não possuem pelos, né, porque eles possuem uma adaptação à vida aquática, né? Porque o pelo para esses animais diminui a velocidade da natação deles, né? Que esses animais são animais aquáticos. Então, eles vão perdendo, né? Eles vão perdendo esse pelo, porque eles nascem, né, na fase embrionária, aliás, né? Esses animais apresentam pelos e depois vão perdendo à medida que vão se desenvolvendo. Que são constituídos de queratina e formados no interior dos folículos pilosos. Na base de cada folículo piloso, encontramos uma glândula sebácea, produtora de óleo que lubrifica os pelos e a pele do animal. Também temos alguns mamíferos, né, possuem muitas glândulas sudoríparas, que é o nosso caso, por exemplo, né, que secreta suor. Só que nem todos vão apresentar glândulas sudoríparas. Os cachorros, por exemplo, eles não possuem essas glândulas, então eles fazem a regulação da temperatura através da língua, né, porque eles não têm esse tipo de glândula. Então, gente, esses animais estão divididos em grupos. Eu separei aí em 3 grupos, né? Que os primeiros estão aí, são os prototérios, né? Ou também chamados de monotremados, onde se encontram aí os ornitorrincos e as equidnas, né? Equidna, que tá com acento tá errado. Esse é um grupo, gente, que eles são ovíparos e possuem uma cloaca, né? Então são animais que possuem um único buraco para fazer cocô, para fazer xixi e para pôr ovos, né? Esse grupo é mamíferos, eles possuem glândulas mamárias, mas colocam ovos. São mamíferos que colocam ovos, né? Esse exemplo aqui, ó, os monotremados, como esse ornitorrinco. E aqui no 2, temos o grupo aí do metatérios, ou os marsupiais, tá? São animais, né? São mamíferos que possuem um marsúpio. É como se fosse uma bolsa. Então, entre esse grupo aqui estão os cangurus, os koalas e os gambás. E tem os eutérios,
né, que são os animais placentários, que é onde a gente se encaixa, aqueles que produzem placenta, né, quando estão com o embrião se formando. Então são todos aqueles, são a maioria, né, os carnívoros, os roedores, os cetáceos, é a maioria daqui que pertence a esse grupo, tá? Macaco, cavalo, humanos, cachorros, são todos eutérios. Girafa, né? Estão todos nesse grupinho aqui. E aí outras características que diferenciam, né, dos outros grupos é que os animais têm, os mamíferos no caso, têm dentes diferenciados, né? Então, olha só, nós vamos ter dentes o quê? Incisivos, caninos, premolares, molares. Então, temos dentes diferenciados aí. O que não ocorre, por exemplo, no réptil, né? O jacaré tem a mesma dentição. Diafragma, né? É uma estrutura aí que vai separar, né? Aparece pela primeira vez mamíferos que separa aí o abdômen, né, do tórax. Temos hemácias anucleadas. O que é isso? São hemácias sem núcleo, tá? Aliás, nascem com núcleos, mas quando essa hemácia se torna madura, perde esse núcleo. Diferentemente de outros grupos de animais que a gente viu até então. As hemácias dos outros grupos são nucleadas, né? Possuem núcleos. Dos mamíferos não possuem núcleo. Esses animais também possuem pelos, que ajudam aí a regular a pele, a temperatura, né? Então funciona aí como se fosse um isolante térmico, né? Mantém a temperatura corporal. Tem 7 vértebras cervicais. Tem algumas exceções, mas todos eles possuem 7 vértebras cervicais. São 2 espécies, se eu não me engano. Mas, no geral, tá? São 7. Eles são animais que são homeotérmicos e endotérmicos, né? São aqueles animais que conseguem produzir o calor e conseguem manter em equilíbrio, né, a temperatura corporal. Então, né, eles conseguem pegar o calor de dentro deles, da gente, né? A gente produz o nosso próprio calor e conseguimos manter aqui uma temperatura equilibrada, ou seja, homeotermia, tá bom? Mais características, né? A reprodução é sexuada, a fecundação é interna, os sexos são separados, né? Que após o nascimento, os filhotes recebem o leite materno originado das glândulas mamárias das mães. Né? Em algumas espécies que não possuem mamilos, mas possuem essas glândulas mamárias espalhadas pelo corpo, que eu já falei mas no início da aula, né? E aí o leite, né, sai pelo poro, né? Então é um poro do pelo, não sai pelo pelo, mas sim pelo poro do pelo, né, que secreta o leite. E aí os animais conseguem, os filhotes, né, vão lambendo o pelinho que vai secretando o leite. O tempo de gestação e a quantidade de filhotes originados a cada ciclo reprodutivo varia conforme a espécie. Então, por exemplo, um gambá aí consegue dar uns 13 filhotes em uma única gestação. Depende de cada espécie, daí é muito variável, tá? E sobre a alimentação, nós temos uma classificação que acho que todo mundo já conhece, né, que são carnívoros, herbívoros e onívoros. Os carnívoros são aqueles que vão comer carne. Herbívoros vão comer mais produtores, né, plantas, frutinhas, legumes. Os onívoros são aqueles que comem de tudo, né? Podem comer tanto folhas, legumes, frutas, quanto carne também. Então aqui, carnívoros possuem dentes caninos bem desenvolvidos e sua dieta se baseia no consumo de proteína e lipídios. Exemplos: raposa, cães, onças e leões.
Os herbívoros possuem dentes caninos rudimentares ou ausentes e os molares bem desenvolvidos. Alimentam-se de vegetais e apresentam adaptações para a digestão de celulose. Exemplos: hipopótamo, girafa, boi, canguru, zebra. Lembrando, gente, que essa adaptação para a digestão de celulose é porque esses animais comem muita folha. Por exemplo, um boi come capim, muito capim. E ele sozinho não consegue digerir a celulose. Então, lá no intestino dele, tem bactérias que vão fazer esse serviço. É até uma relação de mutualismo. As bactérias vão fazer a digestão da celulose, e esse boi aqui tem uma digestão bem feita lá no organismo dele. E onívoros apresenta dieta mais diversificada, alimentando-se de fontes animais e vegetais. Ou seja, come de tudo, né, gente? Exemplos aí, o urso, os primatas, porcos, podem comer de tudo, né? E eu botei aqui algumas curiosidades sobre os mamíferos, para a gente fechar essa parte aí de zoologia. Eu achei legal e interessante botar aqui para vocês verem. O cão, o gato e o rato não possuem glândulas sudoríparas. Eles ficam eliminando, fazem esse controle de temperatura pela língua, porque a glândula sudorípara ela é bem importante, ela ajuda, a baixar a temperatura do corpo. Então, por isso que a gente começa a suar para esfriar, Então, aí, quando evapora essa água, essa água do suor aí vai retirando o calor da pele e do sangue aí, que está logo abaixo dela. E assim vai esfriando o corpo. Os mamíferos são os únicos animais com capacidade de brincar. A baleia azul é o maior mamífero do planeta, enquanto os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Os únicos mamíferos capazes de voar são os morcegos. O menor mamífero do mundo é o morcego de Kiti. Ele pesa cerca de 1,5 gramas. Os mamíferos surgiram de uma evolução de um grupo de répteis chamados de terapsídeos, que viveram no período Triássico. Horas de sono por mamíferos. Esse aqui também é interessante, A baleia precisa de 1 hora para dormir, o boi 4, o cão 10 horas. Nossa, cão 10 horas é bastante coisa. O meu acho que dorme mais. Cavalo 3, elefante 3 horas, foca 6, gato 15, girafa 2, golfinho 10, leão 18, morcego 19, porco 8, preguiça 20, rato 13 e zebra 3 horas de sono. Então é isso, gente. Mamíferos acabou, assim como a aula de zoologia. Vimos sobre todas as classes, um pouquinho de cada grupo, desde os poríferos até agora, E muito obrigada aí pela participação de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, gente.